Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. Semana de mobilização de 26 a 30 de abril. O Fórum Social Mundial trata-se de um espaço aberto, plural e horizontal para discussão em nível nacional e internacional sobre justiça e democracia, que envolve entidades, coletivos e movimentos da sociedade a partir de práticas e teorias antirracistas, antipatriarcais, decoloniais, com vistas ao pluralismo social e jurídico, que vise, através de uma perspectiva intersectorial, encontrar alternativas ao capitalismo e ao neoliberalismo, que tenham como âncora os direitos humanos e Estado de Direito. Nesse sentido, todos os coletivos, movimentos sociais, organizações não governamentais e entidades da sociedade civil que compactuam com esses princípios são convidadas a integrarem as atividades do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia, com previsão para realização no ano de 2022, como marca de resistência, mas também proposta de mudança. É importante pedir para que todas presentes, se inscrevam no canal FSMJD Resiste, compartilhem a página e curtam a programação. Informamos também que aqueles que desejarem integrar, auxiliar na construção do fórum, escrevam um e-mail com uma carta de intenções para o endereço fsm.2022@gmail.com. E precisamos de contribuições de todas, de todos que acreditam nessa luta. Doações voluntárias podem ser realizadas pelo Pix fsmjd.2022@gmail.com. Ao cabo, convidamos a todos para que se inscrevam no blog e no canal do Direito Achado na Rua. Na noite de hoje, teremos o tema Educação para os Direitos Humanos, diante da pandemia Covid-19. A conscientização nunca foi tão imprescindível. Contamos, na noite de hoje, para a mesa de debates e discussões, com a professora Gilmara Joane Macedo de Medeiros. A professora Gilmara é do curso de Direito da Universidade Federal do Semiárido. É doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Graduada em Direito pela mesma universidade. É coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido. Atualmente desenvolve pesquisas em teoria dos direitos humanos e proteção dos defensores de direitos humanos, feminismo e direito. Suas principais áreas de pesquisa são teoria política, teoria do direito, sociologia jurídica, direito constitucional e feminismo. Contamos também com a presença da professora Sabrina Cassol. A professora Sabrina é professora do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, campus Cruzeiro do Sul, e coordenadora do projeto de extensão Direitos na Covid. Contamos também com a professora Ludmila Cerqueira Corrêa. A professora Ludmila é advogada, é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão, Loucura e Cidadania. A professora é militante da luta antimanicomial. Caso os presentes tenham interesse em formular perguntas, elas poderão ser formuladas por meio do chat do YouTube. E pronto, então, passo a palavra à professora Gilmara para que profira sua exposição. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer imensamente ao convite que foi realizado pela Sabrina Cassol, ao grupo, né, do Direito Achado na Rua, que também participa da organização desse evento, e a equipe, né, que está participando dessa mobilização para o Fórum Social Mundial. Para mim é um imenso prazer estar nesse momento
porque eu sei que eu divido, né, que a responsabilidade com muitas e muitos que acreditam na construção de um mundo diferente, né, que pensam em alternativas para as desigualdades do mundo no qual nós vivemos e sonham com isso, né, sonham com a construção de uma outra sociabilidade, né, de outras formas de convivência na nossa sociedade. Então, para mim, confesso que é um imenso prazer fazer parte disso. Então, a ideia de hoje é que a gente escuta um pouco sobre educação em direitos humanos, né? A conscientização nunca foi importante, pensando nesse contexto pandêmico que nós vivemos há mais de um ano e meio, né? Desde a eclosão aí da pandemia de Covid-19 no mundo. Bom, eu penso em primeiro refletir, eu vou contar um pouco para vocês do que a gente tem feito, né, durante esse período, quais são as estratégias que nós temos adotado, mas eu acho que antes de falar sobre elas, eu queria falar um pouco dos desafios que eu enxergo, né, para a educação em direitos humanos nos nossos tempos atuais. Então, sou professora universitária e desde a graduação, assim, desde a minha primeiro contato com a universidade, eu sempre me considerei extensionista, porque foi na extensão universitária que eu aprendi tudo que eu sei, né, e tudo que eu queria desenvolver, e foi na assessoria jurídica popular, nas organizações não governamentais, no contato com os movimentos sociais, ou seja, corpo a corpo, gente, olho no olho, né, abraço, carinho, a comunidade. Essas relações me moldaram como estudante. Hoje, né, na universidade, a gente vive um contexto muito diferente, como professores e professoras, porque do ano passado para cá, nós tivemos que nos adaptar a essa realidade, né, que é uma realidade na qual nós não vemos mais os nossos estudantes no nosso cotidiano, né? Nós deixamos de frequentar aquele espaço tradicional, que é o espaço da universidade, que por si só é um espaço de convivência, e a extensão, né, que é esse lugar que a gente sempre diz que dá a vida à universidade, né, que dá a sua cara, que cumpre a função social da universidade, ela também precisou se remodelar, né, ela precisou se readaptar a esses tempos tão desafiantes, em que cotidianamente a gente vê o desafio de uma pandemia, né, que já matou milhares de brasileiros, né, e milhões de pessoas ao redor do mundo, e também, digamos, o desgoverno na condução do combate a essa situação no nosso país. E isso, de forma geral, nos assusta, né? Nos traz desafios, seja os desafios de como nós vamos ensinar, não é? Dentro desse modelo, como é que o ensino vai, digamos, o conhecimento vai ser produzido, né? Dentro da universidade, como esse conhecimento vai extrapolar esses muros e, sobretudo, como é que o conhecimento que a gente busca construir, que não é um conhecimento enclausurado, né? Não é um conhecimento que se julga superior aos demais saberes, como é que a gente vai entrar em contato, de fato, com os movimentos sociais, com a população em geral, né? Para dialogar a respeito desse tema que nos é tão caro, que é a luta e defesa dos direitos humanos. Então, eu imagino que pensar tudo isso deu um nó na cabeça das pessoas, né? Porque ao longo desse período eu senti muita dificuldade como professora, tanto de manter as atividades do dia a dia, da sala de aula, em tempos virtuais, como pensar como funcionaria a extensão e como continuaria o nosso trabalho com os movimentos. Então, eu sinto que a gente vive, né, um momento em que esse distanciamento social ele tem provocado um adoecimento em muitas pessoas, não só o adoecimento da Covid-19, mas o adoecimento dos tempos de isolamento, né, esses sintomas que a gente sente falta, né, da regularidade de como era a nossa vida antes desse processo todo. E mais do que isso, a gente tem o desafio de pensar tudo isso em instituições de ensino superior que se encontram, em sua maioria, sob processos de intervenção, né? Ou seja, sobre processos de perseguição, de recrudescimento da produção do conhecimento científico, né?
que se encontram o tempo todo permanentemente alvejadas, sejam por fazerem críticas na sociedade a qual nós vivemos, ou até mesmo pela continuidade dos seus projetos, né, que parecem não condizer, muitas vezes, com o projeto atualmente imposto, né, ou colocado no plano nacional para todos e todas nós. Então, esse lugar, né, da universidade, ele é um lugar de resistência, ele é um lugar de luta, ele é um lugar de professores e professoras, né, que ao assumirem o compromisso com a ciência e ao assumirem o compromisso com a própria sociedade, por meio da extensão, se colocam à disposição para a construção de um conhecimento crítico, de um conhecimento que não busca apenas mapear a situação na qual nós nos encontramos, né? Mas busca intervir nessa situação, né? Produzindo e provocando mudanças. Então, algo que nos desafia desde sempre na universidade, especialmente dentro do direito, é como a gente vai produzir um conhecimento, né, que não fique enclausurado dentro dos muros dessa universidade e que se preocupe, de fato, com os problemas concretos da nossa sociedade, não só identificando-os, mas procurando produzir transformações, né, procurando produzir mudanças. E é nisso que se encaixa o que a gente chama de educação para os direitos, educação em direitos humanos, né? A educação em direitos humanos, ela é, sobretudo, uma proposta transformadora, né? Uma proposta de a construção de um conhecimento, né? De defesa de valores, né? Básicos para a concretização da dignidade dos homens e mulheres no nosso mundo, né? É uma educação que se propõe dialógica, né? Que se propõe, que desde sempre assume um compromisso, né? Assume um compromisso com os movimentos sociais, com os movimentos insurgentes da nossa sociedade, e que assume um compromisso com o combate às desigualdades. Então, essa é a proposta, né, que nós temos de pensar como é que a gente permanece a fazer isso numa situação em que, por si só, já é desafiante, né? Desde o isolamento social, até mesmo o recrudescimento da criminalização, seja da opinião, né, seja do conhecimento científico, seja até mesmo da militância, né, que é a qual nós apoiamos enquanto sujeitos e sujeitas desse processo educativo. Então, creio que nós temos, né, diante de nós, tempos muito desafiadores. Então, pensar um Fórum Social Mundial nesses tempos obviamente, sonhar e pensar possibilidades de construção de um outro mundo, mas, sobretudo, saber identificar quais são os nossos desafios, né? Quais são os problemas que são colocados diante de nós e como nós podemos nos organizar a partir de nossas redes, nossos contatos, nossos diálogos para a superação desses desafios que são tão grandes, né? Para todos nós. Bom, dito isso, né, eu sinto que nesse último ano eu busquei, sobretudo, sobreviver, né, sobreviver como indivíduo, né, protegendo-me dessa pandemia, mas prestar, sobretudo, solidariedade a todas aquelas pessoas, né, que fazem parte da nossa rede, fazem parte de nossas conexões. E agora eu penso em tratar um pouco mais de como a gente, como Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido, pensamos, né, também nessa sobrevivência estratégica dentro da própria universidade. Bom, eu faço parte de uma instituição que recentemente teve o terceiro lugar da lista de pessoas mais votadas, né, para eleição de reitoria, nomeado como reitora. Isso provocou, obviamente, para a universidade uma série de consequências, porque isso provoca para a gente uma desconfiança com a institucionalidade, né? Isso traz para a gente também o fato de que a autonomia da universidade se encontra frontalmente desrespeitada, né? Durante esse processo, durante esse período. E eu coordeno um centro que a gente chama de Centro de Referência em Direitos Humanos, que nasceu de uma política pública nacional, assim como o Centro de Direitos Humanos de Referência da Paraíba, né?
e de outras universidades brasileiras. Ele nasce do investimento de uma ex-secretaria de Direitos Humanos, né, que promove justamente, a partir desses centros, a difusão dos direitos humanos e a difusão de uma proposta de educação em direitos humanos. Desde o ano de 2015, né, essa política pública ela começou a ser desmontada como política pública, né, ou seja, como uma ação desse governo. E a gente precisou primeiro enfrentar o primeiro grande desafio, né? Como é que a gente deixava de ser um centro multidisciplinar, com atendimento profissional para violações de direitos humanos, e nos mantínhamos vivos, né, dentro da estrutura da universidade. Então, a gente já vem enfrentando esse desafio há um certo tempo, que era justamente pensar como nós nos mantemos como esse lugar da universidade que integra professoras, professores, estudantes e movimentos sociais, né, sendo essa ponte entre o diálogo, né, com os movimentos sociais do nosso entorno. No caso da cidade de Mossoró, é uma cidade do Oeste Potiguar, né, uma cidade que a gente considera um sertão, né, só que é um sertão diferente, que é um sertão muito próximo do mar, mas a gente lida com essa realidade do semiárido ali na região e das dificuldades e conflitos que atravessam a região do semiárido potiguar. Então, a gente buscou essa reinvenção, obviamente já fazia atividade extensionista, mas investindo em projetos de educação e direitos humanos, né? Ou seja, projetos que continuassem a trazer o trabalho da assessoria jurídica popular, do encaminhamento, acompanhamento e orientação a violações de direitos humanos através desse fortalecimento dos movimentos populares da região por meio de ações educativas. E é isso que a gente faz, né, ao longo desses anos, desde 2014 o CRDH existe, desde 2016 que a gente atua exclusivamente com projetos de extensão. E ao longo desse tempo nós tivemos uma série de experiências, né? Obviamente, a pandemia de Covid-19 fez com que o nosso trabalho, que era um trabalho cotidiano, né, seja de trazer os movimentos sociais para dentro da própria universidade, né, por meio dos cursos, as formações que aconteciam nesse espaço, a gente tinha um pouco dessa preocupação, seja as visitas às comunidades, né, o trabalho de campo que era feito cotidianamente pelos projetos que faziam parte do CRDH, eles precisaram ser suspensos, né? E a gente entrou aí diante de suspensos por causa de uma determinação da própria universidade, né? E é estranho pensar em como essa suspensão ela foi feita por uma medida de segurança, num momento em que a gente se encontra tão desamparado, né? Tão desamparado, seja de políticas públicas, né? Seja dos afetos, né? Seja de pensar como é que nós vamos sobreviver e pensando nesse contexto de um recrudescimento muito forte da luta dos movimentos sociais, né? Então, isso veio, no primeiro momento isso continua assim, né? A gente ainda não retomou as atividades presenciais, continua sendo desafiante. Então, a gente pensou em duas frentes, né? Primeiro, como a gente mantém os nossos parceiros, os movimentos sociais que o CRDH acompanha, eles são considerados nossos parceiros estratégicos, eles, né, nos ajudam na construção da nossa proposta educativa, né, são atores, são protagonistas dessa proposta educativa. Sobretudo, nós trabalhamos atualmente com dois grandes movimentos, tá? O Movimento Sem Terra e o MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas. E nesse processo a gente pensou, né, como é que a gente mantém esse contato vivo, não só vivo, mas obviamente a articulação, né, para esses tempos, porque os próprios movimentos também precisaram pensar um pouco como agiriam, né, como seriam suas estratégias nesse processo. E também tivemos que pensar como seríamos, né, uma espécie de rede de solidariedade, porque é inegável que, por exemplo, eu participo de uma universidade rural. Na minha universidade, boa parte dos meus estudantes são oriundos, né, ou são advindos das cidades interioranas do entorno dessa instituição. E muitas dessas pessoas tiveram a vida muito impactada, né, seja pela ausência da própria universidade, do acesso ao restaurante universitário,
do acesso às bolsas de permanência, né? Então, a gente também teve que ser... Imagine vocês que, por exemplo, uma das nossas bolsistas é uma jovem quilombola, e a gente tinha que pensar um pouco também como é que a gente ia lidar com esse cenário de suspensão das bolsas, né? Porque a suspensão dos projetos na universidade também foi a suspensão para boa parte dos estudantes de bolsas de estudo dentro dessas questões. Então, a gente precisou lidar com isso, né? Obviamente, reconhecendo quais eram os nossos potenciais, quais eram as nossas limitações. Infelizmente, as nossas limitações foram maiores nesse período, né? Por todo esse contexto que nós atravessamos, e o CRDH ele se manteve vivo, né? Assim, dentro da comunidade interna, por meio de propostas educativas, né? Ou seja, por meio de ações de encontros virtuais com os estudantes que fazem parte desses projetos. Nós trabalhamos em 3 grandes eixos, né? O eixo de reforma agrária e acesso à terra, o eixo de gênero e educação jurídica popular, que é o que eu atualmente coordeno, e o eixo a gente chama de peticionamento internacional, coordenados pelo professor Daniel Pessoa, advogado e professor também da UFESA, e pela professora Ona Caju, também professora da UFESA e parceiros, né, meus parceiros nessa empreitada. E também pela doutora Maria Chiara, a professora da licenciatura em Educação no Campo, que coordena comigo o eixo de gênero e diversidade. Então, a gente manteve, né? Nós tentamos manter esse contato cotidiano, já perto de encerrar, assim, por favor, só do tempo, né? Mas a gente manteve esse contato cotidiano com os estudantes, por meio de reuniões, leituras de texto, sempre com muita leveza, porque a gente sabe que uma das grandes dificuldades do ensino remoto é a sobrecarga que os estudantes comentam, né, de trabalho, de exigência, do cansaço que é esse mundo virtual, né, essa exposição à tela. E, por outro lado, né, junto com os movimentos que a gente trabalha, nós também tentamos algumas iniciativas que têm sido muito frutíferas, né? A gente tinha um projeto em curso, que foi o projeto foi suspenso, que era o projeto das promotoras legais populares, junto com o MMC, e um projeto de educação, o segundo curso de Direitos Humanos e Acesso à Terra, que já tinha sido realizado antes da pandemia, e o projeto das PLPs foi suspenso, mas em contato com o MMC, nós conseguimos criar uma estratégia a partir da demanda do próprio MMC de desenvolvimento de um diálogo pedagógico que era interessante para o MMC, que está acontecendo nesse momento. É um curso que vai durar mais de um ano, né? Ele é promovido em parceria com o CRDH, mas as protagonistas do curso são as próprias integrantes do movimento de mulheres camponesas, e é curioso porque, apesar das dificuldades, a gente consegue reunir mulheres camponesas do Brasil inteiro, né, numa sala virtual do Zoom, às vezes cozinhando, às vezes no roçado, às vezes na casa, né, dos espaços acadêmicos, conversando sobre o feminismo camponês popular, que é a proposta integrativa do movimento de mulheres camponesas, tá? E nesse período, em diálogo com o MMC, a gente também precisou pensar e adaptar nossas metodologias, né? Por exemplo, atualmente nós vamos ter que dar retorno ao projeto das PLPs, e isso vai desembocar na criação de vídeos, na utilização dessas plataformas interativas. A gente sabe que boa parte das mulheres que a gente vai mandar esses vídeos não tem internet, então a gente tem pensado como é que a gente vai transformar esse áudio, já que o 3G é difícil para muitas delas, que moram em comunidades rurais, em assentamentos, em quilombos, né? Então, a gente tem se desdobrado para pensar essas estratégias múltiplas de dar continuidade à extensão dentro do contexto pandêmico, né? Algumas dessas estratégias têm sido frutíferas, outras ainda muito desafiantes, então, assim, não apresento nada pronto, né? Mas mesmo que a gente tem pensado em como sobreviver, em como ficar bem dentro desse contexto, em diálogo com os estudantes, em diálogo com os movimentos sociais. Mas eu acho que eu já falei, né, extrapolei mais do que o meu tempo.
Dizer que é um prazer enorme estar aqui com Ludmila, né? Estou vendo ela agora, que saudade. E agradeço imensamente o convite. Espero que a gente possa dialogar um pouco mais sobre essas estratégias a partir das experiências dos outros projetos aqui nesse encontro. Muito obrigada. Muito obrigado. E pronto, passo a palavra à professora Ludmila. Por favor, professora. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco nesse momento. Peço desculpas pelo atraso. Tem uma pessoa que partilhou uma mesa de debates comigo no ano passado que falou que com a pandemia e o trabalho remoto era mais fácil chegar não atrasado nos eventos, porque as pessoas, em regra, estão em casa. Só que depende da vida das pessoas, né? Eu estava com um bebê, o pai não tinha chegado ainda e eu não consegui, então, chegar no horário. Ou seja, a pandemia nos traz essas questões também. Mas eu queria falar, antes de mais nada, da minha alegria de encontrar a Gilmara aqui. Eu estava me lembrando, Gil, que a última vez que a gente se encontrou, a gente se abraçou no carnaval do ano retrasado. Não, do ano passado, né? O carnaval aqui de João Pessoa. E eu falei, nossa, eu vou encontrar com Gilmara mais de um ano depois pela tela do computador. Enfim, é o que tem para hoje, não é, amiga? E queria saudar também, além de Gilmara, Diego e Sabrina. Poder partilhar com vocês esse tema é muito importante, sobretudo nesse momento em que as partilhas precisam ser ainda dessa forma remota. Mas que bom que temos esse canal para nos reunirmos em locais diferentes, espaços de atuação diferentes. E esse lugar para nós é muito caro. Quando eu falo de lugar, estou falando do Direito Achado na Rua. É um grupo que me acolheu na trajetória da pesquisa do doutorado, com o qual eu já tinha uma paquera há muito tempo, é assim que eu sempre falo com o professor Zé Geraldo, e que virou namoro, e que bom que esse namoro é bastante duradouro. A gente termina o doutorado, mas continua no grupo de pesquisa, contribuindo e também bebendo ainda da fonte das outras pesquisas e intervenções que o grupo tem feito ao longo da sua trajetória. Hoje, aqui para esse encontro, eu conversando com Sabrina, em diálogo com o Gil, pensei em trazer algumas questões que a gente aqui na Paraíba, na UFPB, vivenciamos no ano de 2020, que foi o ano em que tudo virou de cabeça para baixo. É claro que o tempo não é muito, e aí eu vou pedir para Diego me regular no tempo aí, mas eu queria, a partir da trajetória da extensão do projeto que eu coordeno aqui há quase 10 anos, o Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania, falar um pouco sobre os desafios, aprendizados e conquistas que aconteceram mesmo num ano tão difícil. E como são várias frentes de atuação desse grupo, eu vou apresentar como ele se organiza e poder trazer, então, esses elementos relacionados ao ano que passou e que ainda reverberam no ano de 2021. O Grupo de Pesquisa Loucura, Cidadania e Extensão, ele iniciou sua trajetória em 2012 no curso de Direito de Santa Rita, reunindo, sobretudo, estudantes de Direito. Foi se ampliando, agregando estudantes de Psicologia, da Terapia Ocupacional, do Serviço Social, das Ciências Sociais, da Enfermagem, entendendo que não dava para fazer um trabalho em saúde mental e direitos humanos que não fosse de modo interdisciplinar, em diálogo com diversas áreas do conhecimento. E o nosso trabalho sempre se pautou por uma estratégia, que é a estratégia da assessoria jurídica popular. Dentro da assessoria jurídica popular, uma das atividades que a gente mais tem realizado são atividades de educação jurídica popular, pensando aí sempre no campo da educação em direitos humanos. Então, os temas principais que o grupo mobiliza se relacionam com o campo dos direitos humanos e temas relacionados à saúde mental a partir das demandas de um grupo subalternizado com o qual a gente trabalha, que é o das pessoas que têm algum transtorno mental ou pessoas com deficiência psicossocial.
Essas pessoas são organizadas aqui no Estado em uma associação, ou melhor, em algumas associações, mas notadamente uma associação que tem mais tempo de existência, a SUFAM, mas também se reúnem em coletivos ou nos próprios serviços de saúde mental, onde elas são atendidas. E dessas instituições em que a gente começou a atuar lá no início da nossa trajetória foi o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, que é o único hospital público do Estado ainda de pé, felizmente o único, e espero que seja o último, que é um manicômio que existe há muito tempo aqui no Estado, desde a década de 40, e que atende, dentre as pessoas, mulheres que têm sofrimento mental e que cometeram delitos. Nossa atuação ali, realizando oficinas em direitos humanos, chamou a atenção também dessas mulheres para a situação dos seus processos judiciais, muitas delas ali internadas há 2, 3, 4, até 5 anos, sem nunca ter notícias das ações penais nas quais eram acusadas, e sem saber exatamente por que estavam ali, quanto tempo ficariam, nunca foram ouvidas em audiência e por aí vai. Essa situação nos chamou a atenção, inclusive porque a equipe psicossocial que atende essas mulheres não tinha manejo, né, com essas questões relacionadas ao sistema de justiça, e por isso essa não era uma questão prioritária. E a gente entendia que essa sim podia ser uma questão prioritária, porque era justamente o que fazia com que elas permanecessem internadas naquela instituição de caráter asilar. Ao longo desse período, sobretudo de 2014 até 2018, nós entendemos que era importante atuarmos nos casos judicialmente por conta de uma lacuna aí no atendimento pela Defensoria Pública. Então, para além das atividades de educação em direitos humanos que a gente realizava com as pessoas internadas e que incluía essas mulheres, nós passamos também a fazer assessoria judicial em cada caso, em cada processo, mesmo que nós não pudéssemos estar nas comarcas do interior, aqui do Estado, de onde essas mulheres eram oriundas, o nosso trabalho acabava sendo de fazer a ponte com os órgãos do sistema de justiça, notadamente as juízas e juízes e os defensores e defensoras públicas responsáveis por esses casos. E, a partir daí, essas mulheres passaram a ter a voz escutada, né? A gente, na verdade, estava tentando ser ali um megafone, na verdade, do que elas já vinham trazendo há um tempão, estando internadas, e o Judiciário e a Defensoria Pública, que até então não faziam uma escuta atenta e diferenciada, pelo contrário, muitas vezes nem as ouvia numa audiência de custódia, passou a dar atenção a esses casos e, mais recentemente, no ano de 2019, se iniciou aqui uma verdadeira saga para que o Estado não deixasse essas mulheres segregadas numa ala específica dessa instituição psiquiátrica. Havia um entendimento, naquele ano de 2019, de que mulheres loucas que cometeram crimes precisavam ficar separadas 24 horas por dia numa determinada ala e sob a vigilância de agentes penitenciários. Essa ação, ou essa decisão de 2 secretarias de Estado aqui, fez com que a gente, então, enquanto grupo de pesquisa e extensão, nos mobilizássemos de forma articulada com alguns organismos, como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Ministério Público Federal aqui na Paraíba, além do Mecanismo Estadual aqui de Combate e Prevenção à Tortura, que estava acabando de abrir e começar as suas atividades aqui no Estado. Toda essa mobilização acarretou, junto com um grupo que começava um trabalho aqui pelo CNJ, a partir de um projeto chamado Justiça Presente, que tratava das questões relacionadas à população prisional, e isso tudo, essa mobilização, culminou na criação de um grupo de trabalho que envolve uma série de instituições, não só do sistema de justiça, mas da sociedade civil, e o Grupo Loucura e Cidadania representa o UFPB nesse grupo, dentre outras instituições, no sentido de que havia e ainda há um déficit grande no Estado em relação à atenção integral em saúde mental a essa população confinada, seja no manicômio judiciário,
que é de público eminentemente masculino, e também as mulheres que estão internadas nessa outra instituição, que é o Juliano Moreira. E, a partir daí, esse grupo de trabalho, que foi constituído no final de 2019, passou a atuar no ano todo de 2020, de forma remota, para construir um plano estadual de atenção integral ao logo infrator, a pessoa que tem um transtorno mental e está em conflito com a lei. Para nós, inicialmente, seria quase impossível, inclusive nos 3 primeiros meses do ano, o que aconteceu foi que as reuniões não ocorreram. Nós tivemos um bom êxito em relação à dissolução da ideia da ala específica para as mulheres, construímos um parecer jurídico a partir de oficinas em direitos humanos realizadas com essas mulheres dentro da instituição. Isso tudo foi levado para um parecer que foi assimilado tanto pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba, quanto pelas outras instituições que compõem esse grupo de trabalho, e a ala foi desfeita, e essas mulheres, de fato, não precisaram ser confinadas nesse espaço, e todos os casos, todas essas mulheres, até maio do ano passado, conseguiram retornar para suas casas. Ou seja, é um trabalho que a gente começa com a formação em educação em direitos humanos com esse grupo subalterno, que ampliou-se para outras instituições, notadamente do sistema de justiça, e que reverberou na garantia de direitos humanos dessas mulheres, não só de uma atenção integral em saúde dentro da instituição em que elas estavam, mas, sobretudo, alcançando e conquistando o seu cuidado em liberdade. Nesse percurso do grupo de trabalho que foi constituído, então, no ano de 2020, o que parecia quase improvável de acontecer, aconteceu. As reuniões todas desse grupo foram realizadas de forma remota. Todos os entes que se reuniram e tiveram responsabilidade, secretarias de Estado, de saúde, administração penitenciária, mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, universidades, judiciário, defensoria pública, Ministério Público, etc., conseguiram, então, a partir de uma série de atividades, formular um plano de atenção integral em saúde mental dessa população, e anteontem esse plano foi aprovado na instância da Secretaria de Saúde aqui, que a gente chama de CIB, e começa a viger no estado da Paraíba nesse mês que a gente está agora entrando, né, de maio, que, coincidentemente ou não, é o mês da luta antimanicomial. Para nós, é também uma forma de pensar o quanto o processo de educação em direitos humanos ele pode trazer frutos a partir de um trabalho que é contínuo, né? Não é apenas um plano, um papel, enfim, um texto que foi construído a partir de órgãos ali que estão responsáveis por essa elaboração, mas, sobretudo, porque ele vem a partir das vozes dessas mulheres que, a partir das oficinas em direitos humanos realizadas pelo grupo, conseguiram reverberar seus desejos, suas vontades ali num grupo de trabalho que acabou, por fim, lançando um plano que vai abranger todas essas pessoas que estão no Estado hoje. Então, quando eu falo de aprendizados, é também de pensar o quanto a, talvez, falta de articulação que seria pensada inicialmente acabou sendo um fator para nos encontrarmos pelas vias possíveis, né, de forma remota, sem esquecer, sem olvidar dessas mulheres que estavam nos seus territórios de origem já, e fazendo contato com elas, e também fazendo com que as suas vozes continuassem reverberando aí nessa nova política pública que o Estado da Paraíba, então, começa a assimilar. Desses aprendizados, eu ainda queria lembrar que, como aqui no Estado a gente ainda tem a execução da medida de segurança, que é justamente aquele instituto penal direcionado a pessoas que cometem um crime e têm transtorno mental, e não são apenadas, portanto, elas são submetidas a uma medida de segurança, geralmente de internação. Quando elas são desinternadas, elas ainda têm um período que é chamado período de prova, e que elas têm que retornar periodicamente à capital, João Pessoa, quando estão na sua cidade de origem, para realizar um atendimento com a psiquiatra desse manicômio judiciário. Mesmo que no seu
interior, na sua cidade de origem, tem ali os centros de atenção psicossocial que podem fazer o atendimento dessas pessoas. E nesse ano da pandemia, 2020, todo esse trabalho também reverberou numa portaria da Vara de Execução Penal, que entendeu que, se essas mulheres têm atendimento, ou qualquer pessoa, né, não só as mulheres, mas qualquer pessoa nessa condição, tem atendimento na saúde pública do seu município, não era mais necessário que elas retornassem aqui à capital para esse atendimento nessa instituição carcerária. Então, esse, para mim, é um dos legados também desse ano que passou, porque é como se fosse necessário uma pandemia para que o Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, o sistema de justiça, entendesse que o cuidado ele é no território onde a pessoa vive, e não é apenas por uma não necessidade de deslocamento decorrente de uma pandemia, que as pessoas não já poderiam estar tendo seus direitos garantidos no seu município de origem. Então, me parece que depois que passamos aí de 2020, pensar em tudo que foi construído, eu estou trazendo apenas algumas das questões que me chamaram a atenção, para a gente também entender o quanto essas organizações ou órgãos do sistema de justiça precisam também estar na nossa mira, na mira que eu digo, dos nossos projetos de extensão, das universidades, entendendo que esses são espaços também possíveis de transformação. A gente está aqui nesse diálogo dessa mesa com uma atividade prévia, né, do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Certamente outras atividades aconteceram, não consegui acompanhar todas, mas algumas delas que discutiram que sistema de justiça é que temos e o que queremos. Então, se a gente, enquanto universidade vinculada aos movimentos sociais ou a grupos subalternos, como trouxe Gilmara, que me antecedeu, a gente também não fizermos, né, essa ponte, não dá para a gente acreditar que o sistema de justiça, por si só, vai conseguir fazer algumas transformações. É óbvio que eu entendo que não é por dentro do sistema de justiça que a gente vai conseguir rupturas e transformações significativas, mas a gente pode abrir brechas, né? Furar os cercos e entendendo, sobretudo, que quando determinados grupos, por serem subalternos, não têm a sua voz ecoada nesses espaços, é nossa responsabilidade também fazê-lo, e isso também reverbera, sobretudo, na formação dos nossos e das nossas estudantes. Então, não tenho dúvida de que esses e essas estudantes que estão nos nossos projetos, futuramente, na sua atuação, vão fazer a diferença por terem exercido, sobretudo, a alteridade com esses grupos com os quais a gente vem dialogando e militando conjuntamente. Eu queria finalizar por aqui, acredito que já passei um pouco do tempo, mas também me solidarizar com a UFESA, porque aqui na UFPB nós estamos passando justamente pelo mesma situação, com um reitor que não foi eleito pelo Consune, foi o terceiro mais votado, com uma votação pífia, e foi ele o escolhido pelo presidente da República, e está aí desfazendo, na verdade, muita coisa, e a gente aqui continua na nossa militância em direitos humanos, entendendo que não é trazendo o ministro da Educação, como foi o caso aqui essa semana, para fazer uma aula magna, que trouxe uma série de violações de direitos humanos no seu discurso, que vai chancelar esse reitor interventor no lugar, né, no posto que ele está hoje. Então, a gente continua entendendo que é possível ainda reverter o quadro, e, infelizmente, ainda é só pelo judiciário, né? Mas eu ainda sou esperançosa, viu, Gil? Eu ainda não me dobrei, não. Mas é isso, que a gente tenha mais justiça e democracia. E agora eu quero ouvir nossa colega Sabrina, para ver se a gente esperança um pouco mais também. Muito obrigado, muito interessante a sua exposição, professora. Professora Sabrina, por gentileza. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, então, a Gilmara, a Ludmila e o Diego e começar, então, a contar sobre o meu projeto de extensão.
como vocês duas são extensionistas, eu também sou, né? Há 3 anos eu faço o meu projeto de extensão Educação para os Direitos Humanos, né? Num primeiro momento de forma presencial, né? E aí os alunos, os acadêmicos do direito, juntamente comigo e os demais professores que fazem parte, né? A gente se deslocava até as escolas, né? E fazíamos palestras sobre a temática. E, diferentemente dos projetos das duas colegas aqui, que são delimitados e têm um público-alvo mais fixo, né? O meu projeto ele é mais abrangente, né? Ele é educação para os direitos humanos e ele abarca inúmeras temáticas, dentre as quais, né? Além da emancipação, a gente traz no nível escolar o bullying, né? As redes sociais, o que elas trazem, né? O que pode acontecer através delas, né? E demais outros assuntos que posteriormente, então, eu vou referir quando eu apresentar alguns números do projeto. Mas, em suma, né? Esse projeto ele foi idealizado em 2017, né? Ele está sendo realizado até hoje. Só que a partir do momento em que a pandemia surgiu, né, a gente sofreu aquele baque que as colegas já falaram, ou seja, corte de verbas, né, e toda aquela... Tivemos que articular de como fazer a continuação do projeto, até porque os protagonistas do projeto, que são os alunos, né, na realização de algumas tarefas, né, principalmente nas pessoas deles, né, eles não estavam mais presencialmente se organizando. Então, no primeiro mês, até a gente conseguir se adequar a essa alteração, né, a gente iniciou, então, essa organização pelo Meet, né? Ou seja, por reuniões, e aí, a partir do momento em que a gente conseguiu essa maior articulação, ou seja, começou a se integrar às novas exigências do mundo, a gente começou a criar resultados mais positivos. Qual foi o primeiro resultado positivo? A criação do Instagram, @direitos na Covid. Né? E qual era a proposta desse Instagram? Mostrar para as pessoas, né, a crise sanitária que a gente está passando e o despreparo que o Estado está sendo comprovado, né, esse despreparo do Estado em face à prevenção e tanto, né, o fato da própria articulação em face à pandemia. E, por esse lado, mais direcionando ainda mais as alterações da legislação durante essa pandemia, né? Esse era o maior propósito desse projeto, mostrar para a sociedade civil o que estava sendo alterado no decorrer da pandemia, quais eram os direitos que estavam sendo discutidos, por exemplo, né, a limitação do direito de ir e vir em face à pandemia, né, que foi uma temática muito debatida, a transformação do estudo presencial em remoto, né, e toda essa articulação através de postagens, né, quem que produzia isso? Os alunos, né, e aí a gente, então, iniciou esse Instagram, né, e a gente viu que existia um certo poder de influência com relação a essas postagens, né, e esse era o meu maior medo de como transparecer essas postagens sem tornar essas postagens com características pejorativas. Até hoje, a gente não recebeu nenhuma crítica a respeito dessas postagens, e a gente faz principalmente motivando as pessoas a se emanciparem perante a desinformação, perante as fake news,
né, que existem, e principalmente dando um foco maior, novamente dizendo, às alterações em que a pandemia trouxe, por exemplo, no direito civil, né, a decadência e a prescrição estão suspensas, né, a decadência no mundo do direito jamais suspende, está dentro do Código Civil lá que não, ela nem interrompe nem suspende, e veio uma lei e disse não, a gente vai suspender. E, por outro lado, a nível local, a gente buscou uma escola chamada Dom Henrique Ruth, né, no qual a gente continuava essa realização de palestras, mas agora pelas plataformas digitais, ou seja, de forma online, né? E o interessante é que os alunos conseguiram fazer essa interação e a gente está conseguindo alcançar alguns resultados positivos, lembrando que esse projeto ele ainda se encontra em realização e a tendência é ele se prolongar no tempo, né, até a pandemia dar uma brecha e nós conseguirmos sair dessa normalidade toda. E os resultados que a gente alcançou até o presente momento é que conseguimos maior engajamento social entre os alunos, a sociedade civil, né? A gente conseguiu também ultrapassar o público-alvo que a gente pretendia num primeiro momento, né? Tanto é que a gente até fez uma checagem no Instagram que ele nos dá essas impressões, né? E aí, ano passado, a gente tinha 407 seguidores, né? Com 3.538 impressões, né? E aí a gente teve um perfil aonde que o Instagram, né, de que lugar que acessavam o nosso Instagram. E aí, Cruzeiro do Sul, né, a cidade onde, num primeiro momento, era o foco das informações, né, Rio Branco, a capital, Rio Grande do Sul, né, Porto Velho, Porto Alegre, que foram os maiores acessos, e ainda a gente teve 3 países que também tinham acessos constantes: Portugal, Itália e Bolívia, né? A gente até achou impressionante isso. E ainda a gente delimitou também qual é o público-alvo que estava seguindo e acompanhando o nosso perfil, né? Então, a faixa etária que mais acessa o perfil, primeiro, 31% é dos 18 aos 24 anos, né? E mais, deixa eu olhar aqui, 31% também dos 25 aos 34. E 23% dos 35 anos aos 44. Então, a faixa etária do nosso perfil vai dos 18 anos aos 44 anos de idade. Esse é o público principal, né? Posteriormente, por exemplo, 55 anos a 64 anos, né? Essa porcentagem baixou muito. E aí a gente foi pesquisar como que a gente consegue atingir esse público. E aí a gente, delimitando mais o estudo, a gente verificou que deveríamos abrir um canal no Facebook, aonde nós conseguiríamos, então, englobar essa faixa etária de mais idades, tá? Outra coisa também que o nosso projeto conseguiu fazer foi a construção de um webinário, onde a gente trouxe inúmeros pesquisadores de fora, né? No qual a gente dialogou direito ambiental, inteligência emocional,
né? Direitos de cidadania. E foi muito interessante porque, novamente, a gente teve participações de pessoas que, num primeiro momento, não estavam no público-alvo, né? Que quando a gente transformou o projeto de extensão para a área remota, a gente pensava mais em Cruzeiro do Sul, através das palestras e direcionando também a população de Cruzeiro do Sul. E a gente percebeu que o IG, ou seja, o Instagram Direitos na Covid, ele tomou uma proporção maior. E aí a gente foi sonhando que a gente pudesse crescer, né? E foi o que aconteceu. Com o passar do tempo, a gente começou a abrir um leque maior de parceiros, né? E esse ano a gente fez, no segundo ano de projeto, uma parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, uma professora da Federal também, lá do Rio de Janeiro, né? E a gente está conseguindo, então, quando recebe alguns links, alguns vídeos, tentar mostrar para a população em si que essa desinformação que está sendo articulada e alterando o contexto da população no Brasil, né, em vez de auxiliar essa emancipação, dificulta ainda mais, porque ela tenta manipular, né, e direcionar, em vez de apoiar a ciência, apoiar discursos que não têm comprovação e que, de uma certa forma, criam consequências que até que, nesse primeiro momento, não tem nem como mencionar quais que serão. Então, o projeto ele tem um viés mais aberto, né, de trazer discussões interdisciplinares, né, busca atingir um público-alvo, então, de nível local, com uma escola específica, né? Cada ano foi uma escola, cada ano foi um bairro da cidade, né? 2 anos foi a nível presencial, 1 ano a nível, então, remoto, e agora a gente vai também escolher uma outra escola para aplicar as mesmas palestras e ver os resultados que acontecem, né? A gente mede os resultados através de pesquisas tanto com os professores, diretores, né? Quanto a essa articulação. Deixa eu pensar o que mais que eu queria falar. Então, por último, né? Os resultados, então, eles ainda estão em tabulação. A gente está fazendo tanto quanti quanto qualitativo, né, os resultados, e como ainda está em encaminhamento isso, a tendência é ir até o final da pandemia. Após o final, a gente vai ter um discernimento quanto aos resultados, né, se positivos ou não, mas até agora, né, os resultados estão sendo positivos. Por quê? Quando eu falei para vocês que a gente tinha atingido 407 seguidores, né, hoje a gente tem mais de 500, né, e esse número vem crescendo, né, e a alteração da faixa etária também vem sendo alterada. Mas qual é a nossa intenção agora, por último? Começar a dar um valor maior ao Facebook, porque a gente vai buscar, então, integrar mais pessoas com faixa etárias diferentes, para que mais pessoas sejam atingidas por essa abertura de pensamento, né? A educação para os direitos humanos, ela está fomentada nisso, em que fazer com que as pessoas enxerguem os seus direitos, mas também que verifiquem que, além dos direitos, eles têm os seus deveres perante a sociedade. Por exemplo,
A gente tem o direito a ter a vacina, mas a gente tem o dever de utilizar a máscara, manter o distanciamento, né? Então, aquela velha dicotomia que existe dentro do direito. Temos direitos, muitos, e devemos ter ainda mais. Mas a gente também precisa ter ciência de que temos algumas responsabilidades para que esses direitos sejam efetivados. E para finalizar, eu agradeço, então, as meninas, a Ludmila e a Gilmara. Agradeço ao menino, o Diego, por ter aceitado também estar aqui conosco. E eu não poderia deixar de agradecer as meninas que nos ajudaram a fazer todo esse evento, né? A Maria Antônia, a Flávia e a Raniele, a professora Thalita e o professor José Geraldo, e o Eduardo Xavier também. Todos eles, de uma forma ou outra, contribuíram, abriram portas, né? São pessoas que, sem eles, essa semana de mobilização não teria acontecido, né? A partir dessas pessoas, então, eu agradeço os demais, porque não tem como a gente nomear todos, né? Eu queria, inclusive, agradecer a Franciana também, que foi uma das que abriu portas também a partir da defensoria, né? E agradecer também as entidades que estavam juntas com nós, que eu estou aqui pegando os nomes, porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, e para não dar gafe, a gente faz dessa maneira. Só um minutinho. Que é a Defensoria Pública do Distrito Federal, o Núcleo de Estudos pela Paz e os Direitos Humanos, o NEP, o Direito Achado na Rua, o Projeto Vez e Voz, o Conservatório Musical do Vale do Juruá, o Projeto Conscientize-se FAC pela Causa Animal, o Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais e a Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lira Filho. E para entregar a palavra ao Diego, eu peço que vocês sigam aqueles que estão assistindo, né, e ainda não seguem, o @direitos na Covid, fazendo a propaganda, né, e dizer que foi um prazer conhecer vocês duas, e eu tenho certeza que as nossas parcerias vão render muitos frutos, não só para o nível acadêmico, mas principalmente para a sociedade, que é o público-alvo da extensão, né? Que a extensão, diferentemente da pesquisa, né? A extensão cria essa sinergia, cria esse elo entre a academia e a sociedade, e consegue mostrar que a gente consegue alterar um pouco o contexto das pessoas com quais a gente se envolve, né? A gente consegue perceber isso, e esse elo é o grande poder, o grande resultado da extensão, e por isso do meu amor pela extensão, e eu tenho certeza que isso também faz parte do sentimento de vocês, essa ligação que a gente tem com a sociedade e as alterações que a gente consegue auxiliar são muito satisfatórias para a gente. Muito obrigada. Passo a palavra para o Diego. Sabrina, muito obrigado. Agradeço a todos os colegas que falaram. Nós abrimos, então, espaço agora, então, para quem desejar fazer questionamentos, e os questionamentos poderão ser feitos no chat do YouTube. Fiquem à vontade de questionar. Mas, enquanto os colegas não formulam nenhuma pergunta por enquanto, eu queria fazer duas perguntas aqui, já aproveitando a oportunidade. A primeira é direcionada a todas as expositoras. A minha primeira pergunta é a seguinte.
houve uma certa celeuma, um certo problema, uma certa discussão em torno da aprovação do orçamento para o ano que vem. E alguns dizem que corremos o risco de sofrer um fenômeno que até foi a primeira vez que eu ouvi falar, de shutdown, que é um fenômeno de a máquina pública paralisar em decorrência da ausência de recursos para custeá-la, né? Então, em decorrência dessa possibilidade, o que as colegas teriam para referir, se gostariam de referir, sobre qual é o panorama para o próximo ano, para o próximo período, desse tipo de projeto, tendo em vista efetivamente até um próprio risco de inexistência, né? de paralisação do serviço público para um futuro próximo, né? Enquanto possibilidade, pergunta. Mas tem uma segunda pergunta para a professora Ludmila. A professora Ludmila, ele questiona o seguinte: a senhora referiu que a Secretaria, salvo engano, Estadual de Saúde, ou me parece que é de Saúde, aprovou um planejamento, um plano de acompanhamento das internas, né? O que aconteceu com a colaboração do projeto que a senhora encabeça. A senhora poderia nos falar um pouquinho sobre esse plano de atenção que seria dado, que foi dado que vai ser dado para as internas? Então, professora Gilmara, primeiro eu passo para a senhora, seguindo a ordem da exposição, portanto. Certo, obrigada pela pergunta. Foi um prazer ouvir os projetos de vocês, né? Tanto de Ludmila quanto de Sabrina. Bom, a minha instituição, as instituições públicas federais, né, as universidades públicas já vêm sofrendo com um corte orçamentário ao longo aí de pelo menos 4, 5 anos, né? Ano passado, por exemplo, a previsão orçamentária para a minha universidade fez com que a Universidade Federal de Semiárido ela fizesse uma assembleia universitária no início do ano para informar para professores e estudantes que até a metade do ano nós não teríamos recursos para uma boa parte das nossas necessidades acadêmicas, né? Necessidades de sustentação da própria estrutura, como, por exemplo, a limpeza das salas, né? Manutenção dos ar-condicionados, limpeza dos banheiros, dentre outras questões. Então, isso diminuiu um pouco, né, com a pandemia, porque houve uma redução de gastos, né, pelo menos na manutenção dessa estrutura, já que a universidade não tem sido frequentada. Então, algumas economias conseguiram ser feitas, mas olha que contraditório, elas foram feitas justamente no período em que a gente não consegue, né, circular e ocupar o espaço da universidade. Então, assim, isso já paira no nosso horizonte há algum tempo, não há uma resposta fácil para isso. Eu acho que isso denota o papel que a educação tem para o atual, né, para a atual gestão, para o atual governo. Isso acho que diz muito sobre eles, né, diz a forma como eles enviesam ideologicamente a educação, porque ela aparece nas suas pautas de controle, né, de perseguição e de dizer o que pode ou o que não pode ser estudado, o que pode ou não pode ser discutido, né? Mas a educação aparece e aparece muito pouco no que diz respeito ao orçamento, né? Porque ela é considerada um gasto, né? Ela é considerada um ônus para esse governo. Então, não é à toa que a gente teve, né, desde 2019 para cá, 3 ministros de educação, né, um que passou vergonha logo no primeiro mês, pelo completo desconhecimento sobre como funcionava o próprio Ministério da Educação. O segundo, né, que depois de um processo de briga política muito intenso com o Supremo Tribunal Federal, né, foi destituído do cargo, mas causou muito estrago também pelo seu viés ideológico com relação à educação. Então, eu acho que nós, como projeto de extensão, para não me delongar nisso, né, nesse aspecto mais macro, nós, como projeto de extensão, já sempre buscamos sobreviver com muito pouco, né? Porque a gente também nós nunca fomos uma área muito privilegiada da universidade em termos de recursos. A gente consegue bolsa, né? Uma bolsa aqui, alguns valores para financiar deslocamentos básicos, mas uma parte do nosso trabalho se faz mesmo
por essa intenção, por essa vontade. Eu não estou dizendo que isso é o ideal, mas pelo contrário, né? Acho que o ideal é a gente ter um cenário de investimento para isso. Mas o que eu quero dizer é que os projetos de extensão ao longo dos anos já enfrentaram, né, essas reduções, esses cortes. E eles estão se adaptando, e uma parte disso indica que a gente precisa lutar para manter a educação pública gratuita, universal, e a universidade com a sua estrutura. A gente precisa denunciar, né, esses ataques e esse sufocamento que querem dar para as universidades, e a gente precisa resistir das maneiras que a gente pode, né, porque a universidade desempenha um papel fundamental da formação do ensino superior, e mesmo com todos os ataques, nós permanecemos, as instituições públicas, como ponta de tecnologias, né, ponta na produção de pesquisa e extensão. Então, isso mostra que, apesar da busca por nos sufocar, né, por fazer com que a gente morra, né, digamos assim, dentro disso, existe uma chama de resistência muito grande nesse espaço. Acho que não é à toa que todas essas iniciativas se voltam para o controle do ensino superior. É isso. Muito obrigado. Professora Ludmila, por favor. Então, muito do que eu falaria, a Gilmara já se antecipou. É muito similar a nossa situação, né, nessas universidades. Para vocês terem uma ideia, a gente atua no grupo de pesquisa e extensão, em média, com 18 a 20 estudantes e alguns profissionais colaboradores, além de professores e professoras da UFPB, com apenas uma bolsa. Só tem uma bolsa para estudante, no valor de R$400. E todas essas atividades que a gente vem desenvolvendo, com exceção dos anos em que a gente integrou o Centro de Referência em Direitos Humanos, como o Gil trouxe o da UFESA, o daqui da UFPB, até o golpe de 2016, teve recursos pelo edital PROEX, que deixou de existir, um edital do MEC que financiava projetos de extensão e programas de extensão, e também o próprio Ministério dos Direitos Humanos, que tinha um edital específico de fomento a CRDHs no Brasil, e a gente, naquele período, a gente chama sempre o período das vacas gordas, né? A gente acessou esses editais e a gente chegou um ano, eu me lembro, aqui na UFPB, que o nosso orçamento do CRDH era maior do que o do CCJ, do Centro de Ciências Jurídicas aqui. Isso significa que a gente tinha acesso a recursos para adquirir equipamentos, para diárias, para bolsas, e aí a gente teve vários estudantes com bolsas, enfim. Mas depois do golpe a gente viu exatamente aquele projeto de suprimir recursos para políticas sociais, notadamente na educação e na saúde, ser realizado, né, pelo governo Temer e pelo atual desgoverno. Então, Diego, eu entendo que com essa possibilidade, a gente talvez não só continue fazendo extensão, mas a gente precisa de utilizar outras armas, porque se até aqui a gente não arrefeceu, e esses grupos, pelo que Gilmara trouxe aí da realidade dela, desse coletivo, e aqui na UFPB as pessoas continuam buscando a extensão. Acabamos de sair de um edital de seleção de projetos de extensão, que é o PROBEX, aqui da UFPB, com mais de 600 projetos aprovados, 587 com uma bolsa cada um apenas, e as equipes continuam fazendo seleção, e interessante notar que também trazendo o contexto da pandemia para os projetos, ou seja, não se arrefeceu, não se diminuiu, muito pelo contrário, o distanciamento social também está trazendo outras possibilidades de atuação, e eu acredito que isso seria mais uma lenha na fogueira para a gente fazer da extensão a arena de disputa, né, dessas questões relacionadas não só à garantia de direitos humanos, mas ao exercício democrático, que a gente tem perdido cada vez mais, e que isso seja também aprendizado para a luta em torno desses recursos que a gente tem visto que tem sido canalizado, sobretudo, para a compra de parlamentares, né? O que são essas emendas, se não
a propina formalizada, né? Eu gosto de sempre lembrar de algumas pessoas que falam sobre isso e eu também sigo por aí. Com relação à pergunta específica sobre o plano estadual aqui, o plano que foi aprovado, ele se chama Plano Estadual de Atenção Integral à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei, do Estado da Paraíba. Esse plano estadual, ele não abrange só as mulheres. Eu falei que o que detonou, vamos dizer assim, a criação de um grupo interinstitucional de trabalho interdisciplinar em saúde mental no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba foi justamente a atuação desse nosso grupo de pesquisa e extensão junto aos casos dessas mulheres. Mas esse plano estadual ele foi ampliado para abranger qualquer pessoa que esteja nessa condição, que tenha um transtorno mental e que esteja em conflito com a lei. Ele é fruto desse grupo que eu já denominei aqui, o GITES, no âmbito de um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário estadual, e ele foi aprovado por uma instância que se chama Comissão Intergestores Bipartite da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, que aprovou recentemente e publicou esse plano através de uma resolução e que tem vários atores com responsabilidades específicas. No nosso caso, na universidade, a gente não executa o plano, porque o plano ele é para que o Estado, entes do Estado, tenham ali as suas ações, e a gente vai fazer um monitoramento e continuar fazendo o trabalho de formação, seja com as equipes que serão contratadas para atuar na garantia do direito à saúde e à justiça dessas pessoas, ou também ações de formação voltadas aos órgãos do sistema de justiça. Por isso, a gente tem realizado parceria atualmente com a Defensoria Pública do Estado e também com a Escola Superior da Magistratura aqui na Paraíba. Então, esse o plano estadual que foi aprovado nessa instância, e o grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania segue contribuindo dessa forma, né, na formação e no monitoramento das ações. Professora, muito obrigado. Professora Sabrina, por favor. Então, bem como a Gilmara desenhou o cenário e posteriormente a Ludmila falou, a cada ano que passa, o orçamento é enxugado e as universidades elas tentam adaptar esse orçamento à sua realidade. Da mesma forma como a Gilmara falou aqui também, ano passado, foi em 2019, a UFAC, então, noticiou os professores também que teria dinheiro apenas até a metade do ano. Em face às alterações e a liberação de rúbricas posteriormente, a gente conseguiu terminar o semestre, né? Aí depois veio a pandemia. Então, e aí entrou o ensino remoto. Então, na realidade, esses cortes, eles vêm com o intuito de precarizar o ensino e tudo que as universidades federais trazem com seus resultados, como as duas colegas próprias falaram, né? A ciência brasileira, né, a maioria delas está nas federais, né? E sem o apoio de quem deveria direcionar o orçamento, a gente fica de mãos atadas, né? Com relação a esse direcionamento do orçamento. Agora, como bem a Ludmila falou e a Gilmara, nós conseguimos adequar de uma certa forma os nossos projetos na realidade de hoje, né? E nessa realidade de cortes de despesas, né? Corte do orçamento. Por enquanto, não surgiu nenhum edital com bolsa aqui na UFAC ainda de extensão, né? Então, a gente tem só a curricularização, ou seja, né? Eu estou fazendo o meu projeto juntamente com os alunos do curso de Direito, mas nenhum deles tem bolsa, né? A gente está fazendo, então,
em prol do conhecimento, em prol da emancipação e em prol do próprio crescimento dos alunos, né? Porque, como bem as colegas falaram, a extensão, ela faz com que a prática da profissão seja incluída, né? E não só a prática da profissão em si, mas também uma maneira de despertar nesse estudante, né? Essa interação com a sociedade e o que ela faz e o que ela agrega nesse conhecimento e nessa formação do profissional, né? Porque faz com que eles enxerguem a realidade, né? Nos meus projetos, eu sempre peço um relatório inicial do que eles acham que vai acontecer, e em cada final do ano eles fazem um outro relatório do que eles viveram e entenderam. É muito diferente, porque eles entram, né, com um conhecimento da extensão e depois eles saem assim completamente diferentes. Por exemplo, nós sempre utilizamos de escolas que têm vulnerabilidade social, né? E a maioria dos alunos numa escola, eles falaram assim: ah, professora, mas a gente teme, porque é um lugar violento. Em todos os relatórios de início tinha. No final, eles colocaram assim, que eles ficaram impressionados que não havia violência, que era simplesmente um tom pejorativo naquela localidade e que eles conseguiram amadurecer e perceber que muitas vezes o discurso distorce as realidades. Então, foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer com que essa interação entre os alunos e o público-alvo e a sociedade, onde a localidade, a comunidade que a gente escolheu em realizar algumas das atividades, né, fizeram com que os alunos crescessem como pessoas e como seres humanos, vendo que aquele local precisa deles e vendo que precisa dessa emancipação. Eu acho que a gente precisa lutar e esse enxugamento do orçamento não vai parar aqui. Isso cada vez vai piorar mais, porque eles não querem que o povo tenha a sua emancipação e que o povo saiba lutar pelos seus direitos. Então, a nossa missão é continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Tentar buscar essa educação para os direitos humanos e lutar contra esse arroxo no orçamento, eles tentam blindar o orçamento e usar isso contra nós, né? Porque eles vão liberando os orçamentos aos poucos, para no próximo ano dizer que a gente não utilizou de todo o orçamento e foi devolvido, e aí eles vão reduzindo mais e mais, e mais e mais, e utilizando do próprio discurso, né, de que não se precisou do dinheiro, e por isso que eles vão diminuir o recurso. Só que o recurso foi liberado em dezembro, quando não se tinha mais aulas, quando não se tinha. Então, na verdade, eles tentam nos pressionar e a verdadeira intenção deles é acabar com o sistema público de educação. Mas se depender de nós, isso não vai acontecer, não. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. Eu acho que nós não tivemos questionamentos no chat. Se alguém mais desejar, enfim, fique à vontade. Nós não tivemos aqui, tivemos muitos cumprimentos, tivemos muitos agradecimentos aqui, mas perguntas nós não tivemos. Bom, então vamos encerrando o nosso evento. E eu tenho por último aqui os agradecimentos e uma solicitação, né? A solicitação que o blog e o canal Direito Achado na Rua, que vocês acompanhem, então, portanto, os materiais, as publicações existentes lá, que são de excelente qualidade. E, por último, nós realizamos mais uma vez os agradecimentos
a todas as instituições que a professora Sabrina acabou de referir. Agradecemos, então, aos promotores dessa atividade. Defensoria Pública do Distrito Federal, Núcleo de Estudos pela Paz e Direitos Humanos da UNB, Projeto Extensão Educação para Direitos Humanos, Direito na Covid, Direito Achado na Rua, Projeto Vez e Voz, Conservatório Musical Vale do Juruá, Conscientize-se e FAC pela Causa Animal, Núcleo de Estudos dos Direitos dos Animais e, por último, Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lira Filho. Muito obrigado a todos presentes, e mais uma vez muito obrigado às professoras que nos ofereceram esses excelentes instrumentos de reflexão na noite de hoje, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos.